Então, galera, prazer, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Eu vou falar aqui um pouquinho hoje sobre stablecoins, que é um foco bem forte na Stellar, é onde a gente opera bastante com transferência de ativos e tal. O nosso foco maior é stablecoins. Vou falar um pouquinho sobre wallets, que é a Cheesecake, que é a empresa que eu trabalho, criou em parceria com a Stellar e que resolve problemas no dia a dia de algumas pessoas aí ao redor do mundo. E também possibilidades que a gente pode no futuro com smart contracts e outros tipos de arquiteturas com carteiras que podem ser programáveis. A gente pode botar uma certa lógica nas operações dela, né? Então, voltando a me apresentar, eu sou o Gabriel, eu sou engenheiro e manager lá na Cheesecake. Eu comecei a trabalhar com blockchain através da Cheesecake, então ali em 2022 foi onde eu comecei a entrar nesse mundo, comecei a desenvolver primeiro criando coins, depois participei de alguns projetos grandes que a gente vai passar aqui dentro, que é parceria com a MoneyGram, que é uma empresa bem grande dos Estados Unidos, e a Vessel, que é uma empresa que ataca bastante o mercado na América Latina. Enfim, vou passar, como eu comentei com vocês, stablecoins, casos de uso, carteiras que a gente criou na Stellar, o que são as smart wallets, né, as carteiras programáveis e possibilidades de coisas que a gente pode desenvolver para o futuro. Então, assim, acho que a primeira coisa que vem é o nome stablecoin. Quando a gente pensa no mundo cripto, Bitcoin, aí Ethereum, a galera vai investigando mais a fundo, a gente vê uma baita volatilidade nas moedas, todo dia altera e tal. Então, tipo, como é que nesse cenário, nesse mundo de blockchain, existem moedas que são estáveis, né? E aí isso vem um conceito de stablecoin que ela surge como uma moeda que ela tende a ter um valor associado a um ativo que já existe, ou uma fração desse ativo. Então, ela tem um lastro, existem regras que garantem que ela vai ter um preço contínuo comparado com outros valores. Existem 4 tipos diferentes. O mais comum é o colateralizado na Fiat, então o lastro em Fiat, que é o lastro em uma moeda real. Então, uma moeda que é 1 para 1 dólar, por exemplo, como é o SDC, ela tem por trás dela algo que garante que esse valor vai ser fixo em um SDC. Como a gente tem outros tipos de moeda, o segundo mais popular, que é o de commodity, então a gente tem algumas... essa aqui, que por exemplo, que é um exemplo que eu trouxe, o Pax Gold, ele tem alguns contratos que são relacionados a uma onça, uma troy ounce de ouro, então teoricamente o valor dela equivale a esse, então ela sempre vai valer isso, independente do momento que você compre ela. Existem outros tipos, cripto, que é uma cripto que ela é lastreada em outras criptos, então a DAI é um exemplo, que ela é lastreada uma parte no SDC, uma parte no Ethereum e tal, e a parte de algoritmo, que elas mantêm o seu valor através de uma parte de algoritmos de busca, de procura de mercado, análise de tendência, mas cara, isso aqui, essa parte de baixo aqui é 1% do mercado. Isso aqui é que é o coração da parada. São as moedas que são lastreadas em outras moedas, entendeu? Algumas características da cripto. Eu acho que o ponto principal é que ela, por ser uma criptomoeda que equivale a 1 dólar, que equivale a uma moeda existente, ela começa sendo uma ponte de entrada para as pessoas que não estão nesse mundo. Então, a gente tem casos de usuários que nem percebem que eles estão usando uma criptomoeda, porque eles pagam achando que estão pagando em dólar. Então, a primeira ponta de entrada é essa. As características principais é a estabilidade, que é o conceito dela, está no nome dela, é uma stablecoin, ela quer ser estável. Eficiência e velocidade, então para transações de moedas que conseguem ser comparadas com transações tradicionais, que às vezes tu tem que atravessar por um banco, tem que ter todo um processo de, vou fazer uma transferência, tem que ser em um horário comercial, sabe? Pô, a gente tem o Pix aqui, é muito fácil, mas quais países que têm tecnologias como o Pix tem? Poucos. Então, a stablecoin surge com esse objetivo também. Dia a dia, então assim, vou mostrar depois casos de pessoas que pagam conta, pessoas que recebem salário, então elas usam a cripto no dia a dia pro dia delas, pra vivência delas. E acessibilidade e inclusividade, cara, inclusão, isso aqui, mano, o primeiro ponto que eu comentei, porta de entrada de um usuário pro mundo cripto. Ele consegue entender o que é uma stablecoin. A partir disso, ele consegue se aprofundar mais no mercado, tipo, nossa, eu tenho uma criptomoeda aqui. O que eu posso fazer com essa criptomoeda em relação a outras criptomoedas? O que diferencia? Então, essas são algumas características relacionadas a stablecoins. E, olhando para uma ótica de fora, quais são os riscos e os desafios que a gente tem relacionados a ela? Acho que o primeiro
voltando ao nome dela, ela tem que ser estável. Então, tu tem que ter mecanismos que garantem que você emitir uma criptomoeda, o que você garante que ela vai ser estável? O que você tem por baixo dos panos de lastro? Você tem dinheiro guardado? Você tem acordo com bancos? Então, esse é um desafio constante. Centralização. Beleza, a gente está falando do mundo de blockchain que é descentralizado. Mas, cara, você vai pegar as stablecoins que o pessoal usa, é uma entidade, é uma organização privada que emite essas stablecoins, que garantem elas. Então, acaba que existe uma certa filosofia ali que pode ser meio quebrada de uma ótica de que, bom, se essa empresa emite o SDC, logo todo o SDC é dela, entre aspas, então o dinheiro ele é centralizado, não é tão descentralizado como é, enfim, existe esse desafio de tentar trazer uma diversidade maior de stablecoins para não estar só na mão de algumas empresas maiores, né? Então, os casos de desvalorização, eles quebram muito a confiança dos usuários. Então, a gente tem o Terra USD em 2022, que era uma cripto, que ela tinha uma parte de lastro em dólar, mas ela também tinha uma parte de lastro em outras criptomoedas, e aí a outra criptomoeda começou a ser desvalorizada, logo ela começou a ser desvalorizada, e aí, de um dia para o outro, evaporou. Então, isso abala muito os cenários das stablecoins. A parte de auditoria. Cara, o Tether é uma das criptos mais populares, que é o USDT, umas stablecoins mais populares. Cara, o que ela já sofreu com auditoria, mano, é tipo assim, tu tem que auditar e tem que estar as coisas certas. E agora sim, uma empresa vai auditar, tu tem que confiar nessa empresa que vai auditar também. Então tu abre um leque, uma camada ali de tipo, confiança naquela criptomoeda. Esse é um desafio bem complexo. E preocupações regulatórias. Então, assim, eu acho que, falando do cenário do mundo dos stablecoins, o que mais aconteceu de importante recentemente foi, aí, 2 semanas atrás, do Genius Act ser assinado nos Estados Unidos. Então, você começa a ter uma parte regulatória que uma parte da comunidade não gosta, porque o governo está se metendo, mas uma outra parte já gosta, porque daí agora os bancos têm mais confiança em aceitar as criptomoedas como pagamento. Você abre um cenário maior para grandes organizações começarem a aceitar isso no dia a dia. Então, essa parte regulatória ela acaba batendo na barreira da filosofia, do tipo assim, vamos deixar tudo liberal, não vamos deixar não, vamos ter regra ou não. Então, esses são alguns desafios que estão no cerne das stablecoins. Mas os casos de uso, galera, por que uma pessoa vai ter um dinheiro stablecoin? Por que ela vai pegar o dinheiro dela e converter para uma moeda nesse contexto? 3 casos principais. Eu acho que o primeiro, para quem já está no mundo de criptomoeda, é a conveniência de tu ter o teu dinheiro na rede. Então, por exemplo, tem Bitcoin, tem o Ethereum, tá ligado? E tu tá lá, pô, tá desvalorizando, tá caindo. Pô, eu quero segurar esse dinheiro, mas eu também não quero ter que sacar e depois depositar de novo. Então, o que eles fazem? Um token swap, pega, tira seu dinheiro de Bitcoin, bota numa USDC, no USDT, deixa lá, estacionado e tal, passa um tempo, pô, acho que agora vou voltar no Bitcoin. Troca o token, já tá na rede, ficou ali, é isso. Segundo ponto, cross-border payments. Cara, envio de dinheiro internacional, mano, tá na rede, velho. Qualquer lugar do mundo tu vai acessar e tu consegue transferir em segundos. Então, assim, tu não tem que passar por banco, tu não tem processo burocrático, não tem que se preocupar com horário, tu consegue alcançar uma transferência de dinheiro do ponto A para o ponto B, independente de onde seja o ponto A e o ponto B. Esse é um ponto muito forte e proteção contra a inflação. Cara, a gente tem um caso que eu vou mostrar daqui a pouco, na Argentina, o pessoal, mano, recebe o salário, semana seguinte o salário já não vale nada. Como é que eles se protegem disso? Convertendo para dólar. O que facilita a conversão para dólar? Converter para USDC, converter para USDT. Porque tu consegue fazer uma conversão muito rápida, muito prática, também sem interferência de bancões, nada, e teu dinheiro fica lá numa cripto, tranquilo, parado, quando tu precisar dele, tu pode pagar contas, fazer coisas com ele. E aqui é o primeiro exemplo que eu vou trazer, que é da Vessel. Vessel é uma carteira, o pessoal da Vessel até está aqui no evento, pode esbarrar para eles aí depois. Uma carteira surgiu dentro da Stella, dentro da fundação, com o nome Vibrant, e ela seguiu 2 caminhos diferentes. O primeiro foi do Vibrant Assist, que era o foco
em projetos humanitários, então parceria com o UNHCR, parcerias com a MoneyGram. Ela fez um fácil acesso a pessoas em guerra da Ucrânia, por exemplo. Cara, destruíram meu bairro. Pô, o hotel, o hospital aqui precisa de dinheiro para comprar água, tá ligado? Como é que a gente faz isso? Cripto. Facilita muito. Tu ter um lugar lá que aceite a criptomoeda, mano, é isso. Manda para eles o SDC, eles pegaram lá, a MoneyGram, que é uma empresa que faz transferências internacionais de dinheiro, aceitou o SDC como pagamento e lá fazia a conversão na moeda real deles lá. E, cara, no período de guerra, mano, muito mais rápido fazer isso, fazer essa transferência nacional. E a Vibrant também fez um rebrand para a Vesio, para o aplicativo dela mais voltado para o público geral. Então, na Argentina, o primeiro caso de uso dela, ela surgiu como proteção para a inflação. Sem foco em ganhar dinheiro, a gente só quer ajudar a galera a proteger o dinheiro deles. Depois disso, o que a gente pode fazer? Cara, vamos fazer parceria com tal empresa aqui que eles conseguem pagar a conta de luz, conta de água, tudo com SDC. Eles conseguem pagar os boletos, tudo com SDC. Então, começou a ter um mercado, começou a olhar para essa carteira não como uma carteira cripto, mas como uma carteira que eu posso botar meu dinheiro, ele fica em dólar e eu consigo pagar minhas contas com ele. Hoje em dia, a Vesio tem uma pessoa que trabalha para fora consegue criar uma conta internacional lá americana por dentro do aplicativo. As pessoas conseguem receber esse dinheiro de fora, pagar suas contas, tudo por conta do app que faz todas as transferências utilizando cripto e os parceiros da Vesio que fazem a conversão para eles internamente dos valores. Hoje em dia a Vesio chegou no Brasil e, cara, tu quer pagar um cafezinho com Pix, tu consegue. Tu pode botar teu dinheiro lá, ele fica em USDC, e aí tu pode sacar, tu pode transferir teu dinheiro, fica à vontade, ou tu pode fazer pagamentos por Pix, entendeu? Então é um caso bem legal. Uma empresa que foi a Cheesecake, um app que a Cheesecake construiu em parceria com a Stella, que, pô, muda a vida. Hoje eles têm mais de 200 mil usuários na base de dados, assim, um app bem legal. E um outro caso de carteira que a gente criou foi a MoneyGram Wallet. Foi uma parceria também nossa, no evento do Meridian, que a gente está fazendo a propaganda aqui, ó. No evento Meridian em 2023, a gente mostrou um pré-alpha no evento de como que as pessoas poderiam criar suas carteiras e utilizarem lá para transferir dinheiro. Então, teve uma brincadeira bem legal lá, que foi as pessoas se cadastravam e cada um ganhava seu username e aí fazia um request, ou mandava por dentro do aplicativo dinheiro um para o outro, e aí a gente mostrava na rede, na Ledger da Stella, essas transações lá ocorrendo, assim. Foi bem maneiro. E, cara, a MoneyGram, ela tem agências, quiosques, parcerias em mais de 200 países e territórios diferentes. Então, assim, é um mercado que eles estão olhando e, cara, dá para crescer. A gente está vendo que tem vários usuários que estão aderindo. Se eles chegarem, uma empresa como essa, chegar com os dois pés na porta, cara, domina o mercado, entendeu? Então é bem legal tu ver que empresas grandes, que é uma empresa que, pô, mais de 2 mil funcionários e tal, eles estão olhando com carinho para soluções utilizando stablecoins. Mas beleza, a gente tem essas carteiras, que são carteiras clássicas, que a gente chama, que elas guardam os seus tokens, né, armazenam os seus tokens para ti e fazem as transferências e tal. Mas a gente tem uma nova revolução que está surgindo, então está vindo com os smart contracts, que são as smart wallets. E o que são essas smart wallets? São carteiras que elas não só têm esse foco em guardar os seus tokens e transferir os seus tokens, como eles têm o foco de automatizar as transações, botar regras em cima das transações, implementar funcionalidades customizáveis. Em cima disso, quais são as 4 características? Smart contracts, então a tua carteira, de fato, ela não é só uma conta genérica, ela é um contrato com várias regras. O segundo ponto são condições customizáveis, então tu pode configurar elas de maneira, por exemplo, que tal dia eu quero que o meu dinheiro entre e seja transferido para uma conta X. Tu consegue programar isso. Então, puxando o terceiro ponto, que é otimizar a integração com DeFi. Então, como você consegue botar regras nesses contratos, você consegue fazer uma integração mais facilitada de regras de negócio, de empresas diferentes, de protocolos financeiros e camadas de segurança. Então, como você pode programar funções lá dentro, você pode injetar camadas de segurança, multisig, você consegue fazer outras coisas como utilizar passkeys,
Então, até no próprio repositório da Stella, no GitHub, existem lá aplicações de Smart Wallet demos, lá caso vocês queiram ver exemplos de utilizando autenticação com pesquisa, coisas mais, uma tecnologia que não era tão utilizada nas carteiras normais. E quais são as possibilidades que a gente via para o futuro, mas que eu até brinquei aqui hoje, que a gente está fazendo hoje. A gente constrói carteiras assim e a gente vê na prática funcionalidades que estão surgindo agora. A primeira é trocas e pagamentos condicionais. Então, você programar, como eu comentei, uma data X para o dinheiro chegar na sua conta e você pagar algo, transferir para alguém, ou integrar com alguma funcionalidade, como um agent de AI que fica monitorando o mercado, e aí quando condição XY bater, ele ativa e muda o teu ativo, compra alguma coisa porque ele tem acesso à tua conta. Token swapping, um exemplo que eu comentei, você automaticamente as regras do negócio, se tal token vai baixar tanto, troca para isso, se subir tanto, troca para aquilo. Então você pode automatizar isso e a sua carteira vai funcionar automaticamente. DAOs, então membros de diversos lugares diferentes terem poder sobre uma conta, então eles têm quase como se fosse autorização compartilhada entre as organizações, então você pode configurar isso. E cara, o último tópico que eu posso deixar aqui de aplicações potenciais é a talk da Amanda, amanhã de manhã. Se vocês querem ver exemplo de integração com AI agents, pessoal aí que quer tipo, como é que eu faço para um agent monitorar o mercado, ele ter acesso de poder na minha conta para aplicar uma ação sem eu ter que aprovar, já deixar pré-aprovado isso. Como é que eu cuido da parte de segurança desse AI agent para ele não fazer nada? Amanhã de manhã, fiquem à vontade para ver a palestra da Amanda aí, que vai ser bem legal. E é isso aí, galera. Quem curte o mundo blockchain, gosta, quer trabalhar com isso, Cheesecake Labs, contratando, QR Code aí. E fica o convite também, pessoal, Meridian. A gente está aqui distribuindo swags pra galera. Compre o ingresso, mostra pra gente. A gente ganha camiseta, backpack, a gente está com ticket promocional aqui. Então é isso aí, galera. Valeu.